Olá, vamos iniciar então nossa apresentação, como título: Tratamento de resíduos da indústria de conserva de vegetais. O grupo é formado por Felipe, Luana e Priscila. Matéria constituída por Ciências Ambientais e Tratamento de Resíduos, regido pela professora Leigiane. O produto. As conservas são excelentes opções para os alimentos produzidos em excessos. Possam também ser armazenados. Geram um impacto positivo na cadeia alimentícia, evita o desperdício e garante a sustentabilidade, porque você vai estar utilizando esse alimento e evitando a perda dele. Então, as conservas, elas se destacam com o seu sabor também, porque ela pode trazer um sabor mais cítrico, mais ácido, ou até mesmo mais adocicado. Permite, então, as pessoas consumirem proteína e vitamina ao longo do ano. Bom, agora eu vou falar da definição do produto, de acordo com a Resolução número 13 de maio de 1977, que diz: o produto preparado com as partes comestíveis de hortaliças, envasadas cruas, pré-cozidas, imersas ou não em líquido de cobertura apropriado, submetido a adequado processamento tecnológico, a fim de evitar sua alteração. Ainda segundo a legislação, são considerados tubérculos, raiz, os rizomos, os bulbos, os talos, os brotos, as folhas, as inflorescências, os pecíolos, os frutos, as sementes e os cogumelos comestíveis cultivados e que sejam reconhecidamente apropriados à elaboração de conservas. As hortaliças em conserva classificam-se em três etapas: simples, mista e miscelânea. A simples é quando é preparada com uma única espécie vegetal. Já a mista é quando é preparada com duas espécies vegetais. E a miscelânea é a jardineira, salada ou seleta, quando preparado com mais de duas espécies vegetais. Existem 4 tipos de conservas: a conserva pelo calor, a conserva pela salmoura, a conserva pela secagem e a conserva pelo açúcar. Então, eu vou descrever cada um deles. A conserva pelo calor, por meio de banho-maria, quando se coloca o vidro para se ferver, fazendo com que fique bem fechado. É um processo de grande importância no processo da conservação. Você utiliza o calor para adquirir essa conserva. A conserva pela salmoura, por meio da adição de sal na água, e que não crie condições para o crescimento microbiano, porque o sal estaria ali inibindo a produção de micro-organismos patogênicos, livrando a água desse alimento. A conserva pela secagem, por meio de calor do sol ou por outra fonte que retira aí a quase toda ou bem parcialmente ou completa a água livre do alimento, né? Deixando a fruta parcialmente desidratada. Pelo açúcar, por meio da diminuição da atividade aquosa, que reduz o crescimento microbiano. O açúcar, aliado ao calor, é um bom agente de conservação e cria condições desfavoráveis para o crescimento de bactérias e mofos. E a indústria de conserva, ela faz parte do setor produtivo agroalimentar. Tanto a elaboração, a transformação, o preparo, a conservação e o embalo do alimento, todos eles fazem parte para garantir aí o consumo humano, né? Para ter um alimento de qualidade. Os resíduos sólidos, orgânicos e recicláveis provenientes da atividade produtiva desse setor industrial devem ser tratados adequadamente para minimizar e reduzir os impactos negativos sobre o meio ambiente. Então, a indústria de conserva de vegetais, ela também deve se preocupar com a forma de como seus resíduos são destinados, né? Uma preocupação que deve ser levada em conta. Pensando nisso, os consumidores estão cada vez mais buscando consumir os produtos regionais. Um exemplo é em bairros
as pessoas procuram feiras ou até mesmo hortas próximas de sua casa, com o intuito de valorizar, então, esses produtores, consumindo os produtos aí que eles produzem, né? Então, as conservas produzidas exatamente por pequenos produtores vem crescendo, então, esse mercado, é um mercado em crescimento. E exatamente classificado como produto sustentável. Então, a busca por marcas que lutam e apoiam essa causa humanitária, levando o nome de sustentável, também caracteriza uma tendência do consumo, né? Nesta linha, os alimentos em conserva possuem este apelo, um apelo forte, pois evitam o desperdício dos alimentos e as embalagens, geralmente são em vidros, elas são retornáveis e recicláveis. Fluxograma da produção. Pegamos a etapa do processamento de hortaliças em conserva. A primeira etapa é a colheita e a recepção. As hortaliças são inspecionadas e avaliadas a sua qualidade. As que apresentam podridões, machucados ou qualquer outro dano são descartadas. Já na seleção, as hortaliças devem ser classificadas. Tem a presença de defeito causado por deterioração, ataque de insetos, roedores, entre outros. A seleção é feita na mesma área da recepção, como área suja. E o resíduo que se enquadra aqui é da etapa anterior, já que são o mesmo ambiente, ou seja, o resíduo orgânico. A próxima etapa é a pré-lavagem, que tem por finalidade a remoção de sujeiras maiores, como areia, barro, terra, folha e entre outros. A próxima etapa é a retirada da casca ou da pele. O resíduo vai ser encaminhado para o adubo ou elaboração da ração animal. Já na etapa corte, não tem tanto resíduo que pode ser gerado para dar uma finalidade, se encaixaria na etapa anterior, como o resíduo orgânico. O branqueamento é onde tem a água fervente e se enquadra como resíduo líquido. Já na etapa arrumação de embalagem, se houver perda de recipiente de vidro, vai gerar o resíduo sólido. Já na etapa adição do líquido de cobertura, a preparação da etapa da salmoura vai gerar o que? O resíduo líquido. Já na exaustão e fechamento, nessa etapa não tem resíduo. Na etapa do tratamento térmico, é imediatamente após o fechamento. As embalagens são colocadas em cesto perfurado, imersas em água já aquecida, para evitar que as embalagens de vidro quebrem e mantida em fervura durante 15 minutos. Aqui no caso vai ser o resíduo líquido. Já na etapa resfriamento, onde ocorre o resfriamento dos vidros, deixando a água escorrer pelas paredes do tanque até transbordar. Aqui no caso é o resíduo líquido. Já na rotulagem e encaixotamento, se houver rótulo danificado, vai ser o resíduo sólido. E já no armazenamento, consiste dos potes de vidro guardados nas caixas de papelão, resíduo sólido. E por fim, o transporte, não tem um resíduo. Característica dos resíduos gerados. Então, a indústria de conservas de vegetais e de frutas, ela gera influentes. E eles são formados pela mistura da água de lavagem, né, do descasque, do cozimento da matéria-prima, dessas etapas iniciais, do preparo, né, do alimento, e com a etapa de limpeza, que é diária, dos equipamentos, e do setor da industrialização. Então, esses são os resíduos gerados na indústria de conservas. Os resíduos do caldo e da salmoura, oriundos tanto no preparo quanto nas operações de preenchimento, exaustão e recravação dos recipientes, geralmente estão incorporados nos influentes, né? Então, a característica da indústria de conservação encontra os valores de DQO, que é a demanda química de oxigênio, em miligramas por litro menos 1, de no mínimo de 1.822 e máximo de 10.276, com média que fica em torno de 3.780 desses influentes gerados. Então, a literatura fala que esses são os valores encontrados. Resíduo sólido. Fala um pouco sobre o tratamento anaeróbico para influentes no processamento de alimentos.
As tecnologias anaeróbias são uma área de interesse crescente no tratamento de efluentes agrícolas e do processamento de alimentos, devido à oportunidade de gerar gás metano como subproduto, que pode ser usado para gerar calor e energia elétrica, para compensar os custos operacionais da instalação, e reduz a atividade biológica, volume de resíduos e a pegada de carbono. Os processos anaeróbios geralmente são relativamente lentos, sensíveis à temperatura e necessitam de instalações maiores. Portanto, o objetivo é desenvolver processos mais rápidos para otimizar a produtividade e a geração de metano. O metano anaeróbio é a produção de energia. Também estão sendo usados em estações de tratamento de resíduos para fornecer calor e eletricidade. Os investimentos iniciais são substanciais e existe gerenciamento de operações mais sofisticadas, mas estão fornecendo às estações de tratamento em longo prazo e redução dos custos de energia. Os resíduos de alimentos são usados para complemento das estações, para aumentar a produção de metano e energia. Os resíduos alimentares e agrícolas são ideais para a produção de biogás, devido às cargas de carbono orgânico total, relativamente alta em comparação com muitos outros resíduos. Por exemplo, uma grande estação pública em Austin, nos Estados Unidos, obtém cerca de um terço de suas necessidades de eletricidade usando a hidrólise térmica de Cambi. É uma empresa da Noruega, de gestão anaeróbica avançada e processo de biogás. Uma instalação na cidade da Califórnia pode receber consideráveis quantidades de resíduos alimentícios e produzir um excesso de eletricidade, que pode ser vendida à rede. O descarregamento de resíduos alimentícios e agrícolas contribui significativamente para a descarga de nutrientes e resíduos carbonáceos e nitrogenados. O tratamento de efluentes agrícolas e de processamento de alimentos é complexo e caro devido às cargas de contaminantes e à variabilidade dos diferentes resíduos encontrados em uma estação de tratamento de esgoto. Embora os processos comuns de tratamento de efluentes sejam utilizados, há desenvolvimento em processos anaeróbios para produzir gás metano e gerar energia e eletricidade, a fim de compensar os custos do processo, além de reduzir os custos operacionais. Eles são ecologicamente corretos e reduzindo a descarga de resíduos e as pegadas de carbono. Ainda sobre resíduos sólidos, vamos falar um pouco do processamento dos vegetais. Muitos dos processos de tratamento acima mencionados são usados em efluentes no processamento de alimentos e vegetais. O processo de produção gera fluxo de resíduos de lavagem, enxágue, triagem, método no transporte de fluidos na fábrica, descasque, branqueamento, limpeza, cozimento, secagem. A maior parte do conteúdo de resíduos são de carboidratos biodegradáveis, embora os sais também possam contribuir para alguns, como produto de salmoura. Resíduos líquidos. De acordo com a norma brasileira, NBR 9800 de 1987, efluente líquido industrial é o despejo líquido proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo emanações de processo industrial, águas de refrigeração poluídas, águas pluviais poluídas e esgoto doméstico. Na legislação vigente, a conscientização ambiental faz com que algumas indústrias desenvolvam atividades para quantificar a vazão e determinar a composição dos resíduos líquidos industriais. A vazão dos efluentes líquidos industriais é relacionada com o tempo de funcionamento de cada linha de produção e com as características do processo, da matéria-prima e dos equipamentos. Pode ser constante ou bastante variável. Também podemos classificar os efluentes. Eles podem ser classificados assim: água residuária proveniente do processo de lavagem de máquinas e equipamentos, efluente pós-tratamento físico-químico, efluentes líquidos industriais biodegradáveis em geral, e efluentes sanitários, líquidos provenientes de limpeza de caixa de gordura, lodo líquido de estação de tratamento de efluentes biológicos. Um dos resíduos líquidos gerados pela indústria de conservas é a água proveniente de salmoura de matérias-primas vinda de regiões mais distantes, mantendo o alimento fresco antes de ser preparado. Em empresas de pequeno porte, os vegetais para descarte são enviados para adubo, e as águas residuárias irão para o esgoto.
sendo que tem alguma forma de fazer o tratamento. Os efluentes biológicos, que são despejos líquidos resultantes do processo produtivo, deverão ser tratados de acordo com a concentração de matéria orgânica que possuem. Os tratamentos mais utilizados para esse tipo de resíduo são os processos aeróbio e anaeróbio, que utilizam agentes biológicos, como bactérias, algas e protozoários, para degradar a matéria orgânica dos efluentes. Formas de tratamento. As empresas devem ser orientadas à implementação de sistemas integrados de gestão ambiental e planos de gestão. Eles aliviam e avaliam os impactos gerados em seus processos produtivos e ajustam-se aos regulamentos estabelecidos no país. As águas residuárias do processamento industrial de alimentos geralmente requerem tratamento no local antes de serem descartados, a fim de evitar ou reduzir as taxas de sobretaxa de esgoto. O tipo de indústria e práticas operacionais específicas determinam que tipos de águas residuais são geradas e que tipo de tratamento é necessário. Ao lado, temos um sistema de tratamento de efluentes de uma indústria. A redução de sólidos como produtos residuais, matérias orgânicas, costuma ser uma meta do tratamento industrial de águas residuais. Algumas maneiras comuns de reduzir sólidos incluem a sedimentação primária, flutuação de ar dissolvido, filtragem de correia e peneiração em tambor. Seguindo para o esquema de tratamento de uma indústria, da imagem ao lado, no número 1 temos a triagem de barra, 2 a remoção de areia ou alguma outra ou algum outro sólido. No 3 é um clarificador primário, dali já sai uma parte dos sólidos. No 4 é a aeração, 5 clarificador secundário, no 6 cloração, no 7 seria um teste de água e no 8 eles irão para os rios. Para quantificar as concentrações de matéria orgânica total e matéria orgânica biodegradável, são realizadas as determinações de demanda química de oxigênio, DQO, e da demanda bioquímica de oxigênio, DBO. O lodo ativado é um processo bioquímico para o tratamento de esgoto e águas residuais de indústrias que utilizam o ar e micro-organismos para oxidar biologicamente poluentes orgânicos, produzindo um lodo de resíduos contendo o material oxidado. Em geral, um processo de lodo ativado inclui um tanque de aeração onde o ar ou oxigênio é injetado e completamente misturado às águas residuais, um tanque de decantação para permitir que o lodo de resíduos para resolver, parte do lodo residual é reciclado para o tanque de aeração e o lodo restante é removido para posterior tratamento e disposição final. Muitas empresas, por falta de espaço, não possuem um tratamento. Dessa forma, os resíduos são encaminhados para uma empresa terceira para esse tratamento. A Lavicta é uma empresa que faz esse tipo de tratamento. Para essa empresa, ela traz alguns passos para o cliente saber como que é que vai ser feito esse tratamento. No caso, que ele traz a identificação dos processos de geração dentro da planta. Eles analisam quais são os processos produtivos que mais geram resíduos e necessitam da atuação deles, e prestam assessoria direcionada a todos os pontos de melhoria. Fazem também a classificação dos resíduos, eles caracterizam os aspectos físicos e químicos dos resíduos para determinar a tipologia, que pode ser
classe 1, classe 2, classe 2A e classe 2B. De alguma forma, no processo de triagem, o resíduo ele é condicionado de uma forma correta na planta do cliente. Então, para assim ser encaminhado para o tratamento. Na coleta, o resíduo ele é retirado da sede do cliente e transportado por veículos adequados a cada tipo de resíduo e por motoristas que possuem o curso de movimentação operacional de produtos perigosos. Nesse transporte, é uma frota específica para cada tipo de resíduo. Para o tratamento, tem várias opções de tratamento que variam de acordo com o tipo de resíduo em questão. No caso do nosso, para o tratamento de orgânicos, eles oferecem tratamento variado. Os orgânicos eles oferecem tratamentos variados. São feitos através de biodigestores anaeróbicos ou por composteiras. Para os líquidos, eles fazem o acondicionamento e a coleta do resíduo líquido e enviam para empresas parceiras para que seja descartado corretamente. E sua destinação final, após o tratamento executado de acordo com o tipo de características do resíduo, a destinação é concluída sem gerar qualquer impacto ambiental à natureza e à vida humana. Eles apresentam no final um certificado, que é uma forma eficiente do controle sobre os resíduos que gera e tudo que eles fizeram para tratar, se mantendo assim em conformidade com a legislação ambiental. Tem também daí tem uma comprovação, né? O orgânico vem um mecanismo palpável comprovando assim o tipo de documento que o resíduo orgânico gerado passou por um criterioso sistema de gerenciamento integral, e os líquidos com o documento em mãos já é possível comprovar que o resíduo líquido foi devidamente coletado, tratado e destinado, conferindo a proteção ao meio ambiente, mantendo sua empresa inserida nos preceitos normativos dos órgãos ambientais. Como minimizar os resíduos gerados? São 3 fatores principais: implementação de sistema integrado de gestão ambiental, adoção de boas práticas de fabricação e agregação de valor, utilizando esses resíduos de outra forma e agregando valor a eles. Então, temos como exemplo a empresa de conservas Liken, que ela foi fundada em Janaúba, no final de 1999. E ela nasce em meio a uma crise financeira da família. E a mãe, né, a dona Isabel, ela se vê uma forma de saída produzir essas conservas de hortaliças, que era baseada em receitas de gerações passadas, né? Então, o produto já fazia sucesso pela vizinhança e acabou criando mais clientela, salvando assim a família e constituindo um mercado em crescimento. Então, vamos assistir um vídeo que fala sobre essa empresa? Vamos lá! Eu acho que o segredo do sucesso mesmo é na qualidade. Fazer com qualidade e não preocupar tanto na quantidade. Nós somos de origem gaúcha e minha mãe ela tinha essa receita de família, aquela coisa que passa de pai para filho e vai para frente. A mãe já fazia essa prática de conservas desde 1967, 68. A gente enxergou na conserva uma oportunidade, então a gente começou devagarinho mesmo, foi vendendo um vidrinho, 2 vidrinhos, e hoje nós estamos com uma produção diária de 1.500 vidros. A produção ela é um pouquinho diferenciada das outras indústrias das grandes capitais, porque lá eles têm dificuldade de obtenção de matéria-prima. Já nós temos essa facilidade aqui porque nós estamos do lado do produtor. O produtor aqui ele tem essa dificuldade de começar a atividade dele. Então a gente fornece adubo, semente, a aragem do solo e ele devolve isso aí com a própria matéria-prima, ele faz esse pagamento.
A gente tinha só 1 ou 2 pequenos produtores, que a fábrica era bem pequenininha, né? E à medida que a fábrica foi crescendo, cresceu também o número de pequenos agricultores. E hoje essa parceria está toda consolidada. A gente produz aqui em torno de 3.000, 4.000 quilos em 6.000 sementes. O pequeno produtor, de qualquer forma, é importante. Né? Importante, porque um depende do outro. Então a gente obtém a matéria-prima no dia que é feita essa colheita. Pelo fato dela ser feita no mesmo dia que chega a matéria-prima, e se torna mais gostoso e o pessoal procura mais. Então nós temos essa qualidade em cima do produto final. A gente trabalha essa questão ecológica no reaproveitamento do vidro. A gente vende o vidro cheio e pega de volta o vidro vazio. Hoje é conhecido como logística verde. E também a gente adquire vidros vazios dessas empresas de reciclagem. E tem também essa questão das caixas nossas, que a gente também compra essas caixas de uma empresa de Montes Claros. A gente até prioriza essa empresa, porque ela também faz isso, ela reutiliza as caixas. Os clientes até brincam com a gente que fala que a gente é dono de várias empresas, que se você abrir a caixa nossa e olhar do lado de dentro, tem outras marcas lá dentro. Então eles falam, nossa, vocês são ricos, vocês têm um monte de empresas. Hoje, o que a maioria das empresas tem que entender, as pessoas também, é que a sustentabilidade, ela não trabalha somente a questão ecológica, não. Ela tem aqueles 3 pilares: socialmente justo, economicamente viável e o ecologicamente correto. Apesar dessa produção alta, o mercado tem absorvido muito bem, justamente por esse diferencial da qualidade da matéria-prima. Então, essas foram as nossas referências. E aqui fica o nosso muito obrigado.